Olá, sejam bem-vindos ao canal Dissecando. Hoje vamos falar sobre os princípios gerais da abordagem ao paciente politraumatizado. Você sabia que, embora a maior parte dos países do mundo padeça de uma epidemia de trauma, o aumento mais espetacular deste fenômeno é observado nos países em vias de desenvolvimento? No Brasil, por exemplo, a ascensão do modelo rodoviário, iniciada especialmente na década de 1950, ao levar à pavimentação maciça das estradas brasileiras, provocou o aumento do número de vítimas por choques automobilísticos e por outros desastres. Neste sentido, estima-se que atualmente o trauma corresponda à terceira causa de morte a nível global e à primeira causa entre pessoas com até 49 anos. Além disso, sabe-se que cerca de 30% dos politraumatizados podem levar entre minutos a algumas horas para chegar ao óbito e que cerca de 20% destes até alguns dias ou semanas, o que nos aponta para a importância da intervenção médica apropriada nestes cenários, como forma de se reduzir a morbidade e a mortalidade por trauma. Mas afinal, o que é um politrauma? O politrauma consiste em uma síndrome clínica marcada por acometimentos multiestruturais ou multicompartimentais de um organismo, de forma que este demande por hospitalização, com associação ao comprometimento da saturação de oxigênio, bem como sinais de choque. Politraumas podem ainda ser categorizados conforme níveis de comprometimento. Para isso, utilizamos os denominados índices anatômicos e fisiológicos. Um bom exemplo de índice anatômico é o ISS, um índice para pontuação da gravidade do caso a partir de uma correlação da mortalidade, da morbidade e da hospitalização após o trauma. A maioria dos autores utiliza esse índice para definir um politrauma. Por ele, considera-se uma divisão do corpo conforme segmentos e uma pontuação de cada segmento acometido em graus numéricos de lesão, que variam de 1 a 6. Caso a soma do quadrado de cada um dos três segmentos com maior grau de lesão seja maior ou igual a 18, consideramos o evento como um politrauma. O ISS ainda prediz uma classificação da gravidade do caso. Assim, um ISS com 30 pontos, por exemplo, sugere politraumatismo grave. Falando disso tudo, você deve estar pensando em como abordar uma pessoa vítima de um politrauma. Pois bem, inicialmente é importante saber que o tratamento de politraumatizados tem como foco o restabelecimento da vida e a realização de uma ressuscitação adequada, com a finalidade de se garantir a restauração das funções orgânicas do paciente. Se a ressuscitação for inadequada, pode haver falência orgânica e morte. Assim, para que evitemos isso, é essencial a correção da acidose, da hipotermia e da coagulopatia, a tríade que contribui para a deteriorização do paciente. Além disso, considera-se como princípio sistemático para a abordagem inicial a utilização do ATLS, um programa de treinamento teórico-prático para médicos e estudantes de medicina que atuam em serviços de emergência, o qual propõe a padronização e aprimoração do atendimento aos pacientes politraumatizados. Assim, segundo o ATLS, inicialmente preconiza-se a avaliação de 5 aspectos voltados à manutenção das funções vitais, sendo A. Vias aéreas, B. Respiração e ventilação, C. Circulação e controle de hemorragias, D. Avaliação neurológica e E. Exposição e controle de hipotermia. O primeiro deles é a via respiratória. Neste momento, é importante que analisemos se a via aérea está pérvia, se há necessidade de aspiração de secreções e do controle e estabilização da coluna cervical com colar. Em geral, pacientes inconscientes com dor cervical ou a movimentação cervical e com déficit motor demandam o uso do colar rígido para cervix. Outro exemplo de intervenção compatível com este momento é o uso das manobras de chin lift e jaw thrust, que consistem na elevação do queixo e da mandíbula para a garantia de uma via aérea patente em situações de risco de obstrução. É importante ressaltar que para cada alteração percebida, deve-se agir de modo a solucioná-la rapidamente. Após a checagem da citada via, analisa-se o funcionamento da ventilação e da mecânica da respiração. É neste momento que a expansibilidade torácica e a frequência respiratória são avaliadas. Algumas intervenções relacionadas a este instante consistem no uso de máscaras com reservatório de oxigênio e na reanimação se necessário. Seguidamente, considerando que a hemorragia é uma das principais causas de morte nas primeiras horas após o trauma, é essencial que ela seja controlada já na cena do acidente, com compressão direta ou, se necessário, torniquete temporário para preservação do volume circulante e manutenção dos órgãos vitais em funcionamento. Em pacientes politraumatizados, deve-se ainda obter rapidamente 2 acessos venosos calibrosos para que haja suplementação da volemia. Estes acessos devem ser preferencialmente nos membros superiores. Já a compressão para o controle de hemorragias externas deve ser temporária, até que o sangramento seja controlado de forma definitiva.
A avaliação dos pulsos carotídeos e femorais, bem como a vistoria da perfusão e da frequência cardíaca, são imprescindíveis neste momento e devem ser feitas com agilidade, enquanto que procedimentos demorados, como o acesso central, devem ser adiados. Após a avaliação circulatória, considera-se a utilização da escala de Coma de Glasgow para a abordagem da função neurológica. Esta escala busca classificar, por meio de um score, o nível de consciência do sujeito a partir da análise da abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora dele. Em geral, pacientes com score inferior a 8 demandam suporte ventilatório, pois delimitam um quadro comatoso. Por fim, busca-se realizar o controle da hipotermia e expor o paciente para uma breve ectoscopia. É importante dizer que o reconhecimento de lesões com risco de vida deve ser realizado já neste exame e que a movimentação do paciente geralmente deve ser feita em loco. Passada a avaliação inicial com o paciente estabilizado, realizam-se seguidas reavaliações. Estando o paciente estabilizado, sequencialmente, preconiza-se a avaliação secundária, a qual consiste em um exame clínico minucioso de todos os segmentos corporais, seguida da coleta da história clínica do indivíduo e da realização de exames radiológicos. Usualmente, para tal avaliação complementar, solicita-se radiografia em AP e de perfil da coluna cervical e em AP do tórax e da pelve. Outra abordagem possível é a realização da ultrassonografia FAST, um exame que detecta a presença de líquido livre na cavidade abdominal, pericárdica ou pleural. Por fim, acata-se uma reavaliação da volemia, com consideração à pressão arterial e ao débito urinário. É válido lembrar que, em situações de choque, a alteração da pressão arterial mostra-se, em geral, tardia e que, após este cuidado, o encaminhamento para o tratamento definitivo é crucial para a melhor recuperação do paciente politraumatizado. Curtiu? Esperamos que sim. Agora, se você tem maior interesse e curiosidade sobre este tema, basta procurar pelo suporte avançado de vida no trauma ou pelo manual de abordagem primária ao trauma exposto no site www.primarytraumacare.org. Ah, e não se esqueça de deixar o like neste conteúdo e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada!